O programa Memórias do Legislativo apresenta a biografia da primeira Festa do Pinhão, realizada em 1973. Quem relata com muita sabedoria é a professora Adelma Paim, esposa de Araci Paim, idealizador da festa, que faleceu em 1984. No sofá da sala, em seu apartamento, Dona Adelma mostra todos os recortes de jornais da época, relatando a primeira Festa do Pinhão. Dona Adelma garante que contar a história da festa é o mesmo que valorizar a história da cidade. Hoje, o Recanto do Pinhão leva o nome de Araci Paim, uma homenagem ao idealizador. A primeira festa do Pinhão aconteceu na década de 80, da década de 70, no ano de 1973, entre os dias 14 e 15 de junho. E é claro que toda festa, ou tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que ter seus objetivos. E também a criação da Festa do Pinhão teve seus objetivos. Ou seja, criar uma festa estritamente serrana ou lagiana, que viesse a contar aquilo, a maneira com que nós vivemos, o tipo, e mostrar aqui os nossos usos e costumes, ou melhor, a nossa cultura. Então, o primeiro objetivo foi divulgar a nossa cultura. Segundo, foi tornar Lages conhecida através do Brasil ou, de repente, através do mundo. Terceiro, atrair para Lages turistas. Quarto, contribuir para a economia de Lages. É claro que dentro de tudo isso aí nós estaríamos abrangendo de uma maneira bem a cultura, os nossos usos e costumes e também o nosso folclore, porque nós sabemos que o povo que não tem folclore, ele é um povo que, né? Muito pobre, pobre na cultura. E, claro, não é só ter folclore, nós temos que divulgar, tornar conhecido através das pessoas. A prefeitura acatou a ideia da festa. Mas, como tudo quanto é coisa que inicia, ela fica assim meia vaga, a ideia ficou meia vaga. Foi permitido, mas, no entanto, não houve assim uma contribuição de uma maneira assim satisfatória para que ela se realizasse. Então, contam muitas pessoas, porque, claro, a gente, através dos outros, a gente fica sabendo muita coisa, que muitos gaiteiros e coisas assim, o pai tirava do bolso para poder realizar, porque a parte econômica foi deixou bastante a desejar. Na época, a primeira festa aconteceu no Calçadão e ali existia uma casa que muitos chamavam Casa da Amizade, era tipo de um QG, onde as pessoas, onde concentrava assim a administração, a divulgação, os artistas, e as pessoas vinham visitar, vinham conversar. Então, ali existia como é que eu vou dizer assim, a centralização. Uma casinha onde nas fotografias aparece escrito atrás, Primeira Festa do Pinhão. Um cartaz com a Primeira Festa do Pinhão. Ali foi distribuído, através da prefeitura, foi distribuído pinhões cozido, que era cozido lá na garagem da prefeitura, e era trazido para o Calçadão. Ali ficava num tonel, onde as pessoas que passavam podiam servir. Ela, como eu digo, sempre ela nasceu simples e acanhada. Porque as pessoas que participavam, é claro que
de uma maneira geral, foi bastante acatada pelos lajanos, tudo. Mas é claro que as dimensões nós não podemos nem comparar de maneira nenhuma das proporções que ela atingiu, né? Mas foi bastante satisfatória, porque ali no calçadão era tipo de um QG, onde acontecia assim a reunião, como hoje com o recanto. Ali era o que tinha de mais importante. Havia um tablado onde tinha artistas regionais tocando e tinha pessoas dançando também. Eles ficavam, aqueles que passavam ali, mais animados, ficavam dançando. Mas não houve barracas como o Laios e outras entidades filantrópicas que já, naquela época, já participaram. Como o Laios participou da primeira festa. E o prosseguimento da festa, a continuação, era lá no estádio Ivo Silveira. Ali tinha uma praça, que hoje em dia ainda existe, uma praça muito pequena, mas ali existia, assim, barracas, onde tinham pessoas que vendiam churrasco, vendiam alguma outra coisa ali, bebida. E à noite aconteceu no estádio Ivo Silveira um baile público da prefeitura. Então, onde as pessoas puderam se divertir ali, foi feito um bailão, como nós chamamos hoje, um bailão. Hoje nós estamos realizando a 30ª Festa Nacional do Pinhão. Mas veja bem, a primeira festa, como eu já falei, ela aconteceu no ano de 1973. Por exemplo, hoje nós teríamos 34 anos de Festa do Pinhão. Festa do Pinhão seria 34 anos. 34 edições, não 34 anos, 34 edições. Então, aconteceu a primeira no ano de 1973, a segunda no ano de 1974. Nesse espaço, deixou a prefeitura Dr. Juarez Furtado e o próximo prefeito não acreditou praticamente na ideia e não continuou. Não continuou. E a festa ficou amortecida por 13 anos. Isso talvez não só porque o prefeito não aceitou, claro, isso aí foi a coisa principal, mas aconteceu também que logo em seguida, alguns anos depois, o pai ficou doente e, claro, ela caiu no esquecimento. Ficaram então 13 anos que não aconteceu. Somente em 1987, quando o prefeito Dr. Paulo Duarte, ele resgatou aquela ideia de Festa do Pinhão e recomeçou. Então, o Dr. Paulo Duarte fez, em 87, a terceira festa. Em 88, ele fez a segunda festa, saiu. Aí, em seguida, assumiu o Colombo. O Colombo assumiu e, naturalmente, ele, não sei se ele tinha pretensões, porque ele até dizia que aproveitando as ideias de festa do interior, que na verdade aconteceram com o Dr. Paulo Duarte, festas no interior, mas eram festas diferenciadas lá nos sítios. A Festa do Pinhão foi uma outra festa, bem outra coisa. E que então ele estava resgatando essas ideias, estava criando a primeira Festa Nacional do Pinhão. Que com isso ele praticamente deixou tudo esquecido das outras festas. Eis porque, há pouca hora você me falou a 30ª, realmente, depois de festa nacional, essa é a 30ª festa. Naquela época, o Paim era
pertencia ao departamento de turismo, era assessor de turismo. E o diretor era o doutor Agilmar Machado. E o doutor Agilmar tinha, assim, bastante vontade, era ideia dele, que fosse criada uma festa lajana, com características lajanas. E foi nessa conversa, para lá e para cá, que nem diz o caso, que na prefeitura aconteceu uma reunião onde tomou parte, não sei se o prefeito estava presente, mas várias outras pessoas que discutiram o assunto. E através disso foi para lá, isso, aquilo, aquele outro, não sei o que, nome disso, daquilo, nomes para a festa. Diz contra um escritor aqui do Correio Lajano, que ele estava presente na festa, que numa hora daquela o pai bateu na mesa e disse, é festa do Pinhão. E que aí a ideia foi aceita por todos e realmente resolveram de que seria festa do Pinhão. Eu posso dizer que realmente essa festa veio de encontro àquilo que nós precisávamos, aquilo que fosse lajano, que fosse serrano, porque nós sabemos, eu vou mais um pouquinho, aquilo que nós sabemos que existia razão por que ser a festa do Pinhão. Porque aqui em Lages existia, sim, grandes bandos de gralha azul. E vocês sabem que a gralha azul se alimenta do pinhão. Então, o que que acontece? Ela, na época que dá o pinhão, quando ele está maduro, ele cai, né? A pinha se desmancha e ele cai no chão. Então, elas pegavam o pinhão para comer, mas muitas vezes elas iam armazenar em algum lugar para o futuro. E guardavam eles, o pinhão, em toca de tatu, em buraco, alguma coisa, cobriam com terra, qualquer coisa, e esqueciam daquela semente. E aí seria semente do quê? Para um novo pinheiro, né? Então, eis por causa da gralha azul, eis porque foi plantado indiretamente, ou diretamente por elas, quer dizer, indiretamente, porque elas não pensavam em plantar um pinheiro. E nasceram muito mais pinheiros, e as matas de araucária são imensas, né? Ou melhor, eram imensas. Hoje em dia já está sendo feito plantio, né? Mas, porque o pinheiro leva 30 anos, né? A casa principal, onde ficava assim o recanto do pinhão, vamos falar em recanto do pinhão, foi feita de costaneira. Por quê? Porque isso foi bastante criticado também, porque achavam muitas pessoas que aquilo ali enfeiava a cidade, fazia uma casa de madeira no meio da praça, né? Mas não sabiam eles que a costaneira é a madeira tirada, a primeira madeira tirada do pinheiro, né? Então, se a festa era do pinhão, nós não poderíamos buscar outra coisa para representar a festa. A ideia central, Adriana, não era só mostrar o pinhão, mas era mostrar o nosso folclore. É claro que o centro principal, a nossa economia principal na época era madeira, né? Então, daí partia todo o objetivo principal, quer dizer, a ideia principal, que era o pinheiro, né? Mas, por trás disso aqui, nós somos uma região aqui de agricultura, de pecuária, uma região assim, onde mostra as lidas campeiras, o gaúcho, as nossas danças tradicionais, que nós temos assim uma mescla bem grande do Rio Grande, porque o nosso tradicionalismo aqui é bastante intenso, né? É bastante intenso, porque nós herdamos do Rio Grande, porque nós somos um pedacinho de lá, né? Uma continuação, sei lá, do Rio Grande. Então, e a nossa gastronomia também, nossa gastronomia
é baseada naquilo que as pessoas naquela época se alimentavam, né? Ali na praça era oferecido só o pinhão. Agora, com o decorrer do tempo, a gastronomia ficou muito mais rica. Não quer dizer que nos sítios, nas casas, não fosse feita, por exemplo, outras coisas derivadas do pinhão, né? Mas na época não. Hoje em dia nós temos assim uma variedade maravilhosa que é aproveitado, né, derivados do pinhão. Foi muito demorado chegar a esse ponto. A gente teve que batalhar bastante para que realmente fosse reconhecido, porque cada um que aparecia, cada prefeito que aparecia, ele queria dar como, eles dizem, muitos artigos que foram escritos e que a gente possui assim toda a documentação daquela época até hoje, eles diziam assim que cada um queria ser o pai da criança. Era o termo que os escritores usavam. Então, cada um que aparecia, que recomeçava, que fazia uma festa, eles diziam que ele era o criador. Mas isso não interessa para nós, quem foi, quem não foi. É claro que nós ficamos muito faceiros e, assim, agradecidos por tudo que vocês estão fazendo hoje na divulgação, porque veja bem que história é história. Nós não podemos, assim, mudar a história em si. Nós temos que contá-la como realmente aconteceu. É. E é claro que lá de onde ele está, com certeza, ele está aplaudindo vocês todos, indistintamente, está aplaudindo vocês todos que estão enganjados nesse trabalho, que acreditavam, como ele acreditou, que a festa realmente seria a maior festa nacional e a maior festa cultural e tradicionalista do sul do Brasil. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão divulgando e que várias pessoas estão enganjadas nesse trabalho. Porque, veja bem, eu amanhã ou depois não estou mais aqui e, naturalmente, não poderei mais falar disso. E vocês poderão, assim, contar a nossa história com bastante orgulho, a nossa história. Não a história do Paim em si, da criação da festa, mas a história de Lages e de suas principais atrações turísticas, né? Que o Paim deverá estar aplaudindo muito nós, vocês, nós todos, que acreditamos naquela semente que foi plantada por ele há muitos anos atrás e que hoje está dando frutos, porque a terra realmente foi muito boa. A semente foi jogada em terra fértil e que realmente tudo isso que nós estamos vendo hoje é resultado dessa semeadura.